Fala comigo, minha autarquia. Esse vídeo não vai ter macetinho, esse não vai ter dica, mas ele vai ter muita informação para aquele que ainda está caminhando aí a curtos passos no direito penal. E às vezes fica boiando quando a gente fala da ação, do tipo de ação, quando a gente fala de representação e a pessoa não entende. Mas deixa eu te explicar. Presta bem atenção. Quando se fala de crime, e eu vou aqui me deter no conceito analítico de crime, que é o que trata o direito penal, a depender de qual foi o crime que foi cometido, esse crime ele ofendeu um direito que é tutelado, que é protegido pelo Estado. Vou dar um exemplo. Direito à vida é um direito. O crime que é contra a vida, ele ofende um direito tutelado, o direito à vida. Então, por isso que a pena é alta. Por que a pena vai ser alta? Para que ninguém prejudique a vida, para que ninguém venha a matar. Porque é o bem jurídico tutelado, o maior bem jurídico tutelado. Se ele fizer isso, ele vai perder o segundo bem, o segundo maior bem tutelado, que é a liberdade. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico não trabalha com pena de morte, salvo em tempos de guerra. Salvo em tempos de guerra. Mas no direito penal brasileiro, não se paga uma vida com outra vida. Não usa essa proporcionalidade que tinha na lei antiga do olho por olho, do dente por dente. Aqui, o máximo que um criminoso vai pagar é com a sua liberdade. Pois bem, dependendo do tipo de direito que esse crime ofendeu, nós vamos ter aí uma divisão de crimes que vão produzir, ou seja, eles vão ser tratados, julgados, processados por uma ação privada ou por uma ação pública. Se esse crime ele atingiu apenas uma pessoa, um particular, só ofendeu um indivíduo e não ofendeu a sociedade, se isso não trouxe nenhuma perturbação social, só atingiu o particular, essa ação é de natureza privada. Para que haja processo, essa pessoa que foi prejudicada vai ter que procurar os meios legais. Mas se o crime cometido, ele de uma certa forma, ele oferece risco, perigo para toda a sociedade, se você fica sabendo que no teu bairro tem um estuprador, tem um ladrão, se estão furtando, violando residências, isso te deixa apreensivo. Não foi contigo, mas você fica preocupado. Então, por mais que você não tenha sido alvo direto do criminoso, aquele alarde, aquela informação, ela vai te causar preocupações. Ela vai atingir o teu psique. De alguma forma, você está sendo prejudicado, com preocupações, entre outras coisas. Cuidados que você vai ter que tomar. Então, esse crime, ele é um crime de natureza pública. A ação, o processo que vai julgar, também é de natureza pública. Podendo ser uma ação pública condicionada à representação, que dependendo da gravidade desse crime, o Ministério Público, como representante da sociedade, é como ele sendo o advogado da sociedade, que protege os interesses da sociedade, ele só vai oferecer denúncia para o juiz se aquele ofendido quiser.
se ele pedir para que haja processo. O nome disso é representação. Então existe a ação privada, que é somente com o particular, e existe a ação pública, condicionada à representação quando precisa que o ofendido se manifeste, e existe a pública incondicionada, que não precisa da manifestação do ofendido, mesmo que o ofendido não quisesse que o parquê, que o Ministério Público denunciasse, ele não tem como impedir, porque aquele crime tem relevância social. Então o Ministério Público, ele vai denunciar. Se o juiz receber a denúncia, inicia-se o processo contra aquele criminoso. Ficou claro isso? Então você vai entender que existem crimes de natureza privada e de natureza pública. Crimes de natureza particular privada, com ação privada. Crimes de natureza pública, com ação pública condicionada à representação ou ação pública incondicionada. Como que nós diferenciamos isso no Código Penal? De acordo com o que nós aprendemos, existem ações públicas incondicionadas, ações públicas condicionadas à representação e ações privadas. No Código Penal, nós podemos perceber o seguinte: o dispositivo, o tipo penal, o artigo, ele tem o preceito primário, que é a conduta proibida, no caso aqui do artigo 121. Matar alguém é a conduta proibida, o preceito primário. Logo abaixo vem o preceito secundário, que é a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Como abaixo do preceito secundário não tem a informação do tipo de ação, é porque essa ação é pública incondicionada, é a regra geral. Agora vejamos lá no artigo 147. No 147, nós podemos ver aqui no seu parágrafo único a informação: somente se procede mediante a representação. Então, esta será uma ação pública condicionada à representação, isto é, o ofendido terá que se manifestar ao Ministério Público para que o Ministério Público, como ele é o advogado da sociedade, ele ofereça a peça processual que vai ser a denúncia. A denúncia sendo recebida, o juiz iniciará o processo. Agora vejamos aqui no artigo 167. 167 diz o seguinte: nos casos do artigo 163, que seria o dano, do inciso 4, do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Mediante queixa. Queixa é a peça processual de uma ação privada, de uma ação movida por um particular. Logo, o que aconteceu aqui foi um crime de natureza particular, de natureza privada. A ação será privada. E como a ação será privada, tem que estar descrito aqui, logo abaixo, mediante queixa. Se procede mediante queixa. Resumindo, temos a ação pública incondicionada. Nela não haverá nenhuma informação debaixo do artigo. Temos a ação privada, que virá aqui a informação mediante queixa. E temos a ação pública condicionada à representação. Somente se procede mediante representação.
Ficou claro? Depois dessa explicação, você já entendeu o que é público, o que é particular, o que é condicionado e o que é representação. E se cair isso na tua prova, você vai brincar. E depois vai me convidar para ir no McDonald's e a gente fazer aquela comemoraçãozinha simples. É apenas um ensaio para o churrasco. Um forte abraço.